E aí, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Eu sou o Alê Santos. Em breve chego no seu tocador com o podcast O Que Vem Depois, nova produção da Central 3. É um podcast desenvolvido por mim, no que eu tenho chamado de uma jornada rumo ao desconhecido. Nos episódios trago sempre especialistas em temas promovendo debates e discussões sobre o nosso futuro, misturando política, ciência e cultura pop. Tudo junto e misturado. E é sempre bom lembrar, o podcast que vem depois foi um dos contemplados do programa Mais Vozes, iniciativa da Central 3 e da Apoia-se. Não esqueçam, em agosto, o que vem depois chega na podosfera. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024 e eu sou o Caio Belandi ao vivo, direto do seu estúdio, e este é o Lado B do Rio 330, chegando primeiro aqui no YouTube, mais uma live da parceria com o Normando Rodrigues e, posteriormente, no seu feed de podcast. Então já sabe quem estiver chegando, a galera tá chegando aos pouquinhos aqui na live, a gente pede sempre para deixar o like, deixar os comentários, enfim, falar de onde você tá vendo o Lado B. A gente pra gente o principal motivo da gente fazer a live é ler vocês, é estar com vocês, é interagir com vocês. Pode deixar um superchat também, pra gente tentar tomar um dinheiro do YouTube, já que o Twitter, enfim, vai saber, né? O Twitter é um mistério, será que já caiu? Será que não caiu? Enfim, bem-vindo você que tá chegando. O time hoje tá desfalcado, o Fagner segue desbravando o Brasil a trabalho, mas o Daniel Soares está aqui comigo no Saúl Studio e a Luara Ramos via internet. Também está comigo hoje Ana Luísa Castro, psicóloga jurídica aposentada, com mestrado em psicologia social. A gente vai bater um papo, você já sabe, já está no título da live, sobre a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ana, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas, eu que agradeço. Daniel, bem-vindo novamente na nossa live depois de algumas semanas. A notícia é a seguinte: Lula indica Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. O economista ainda precisa receber o aval do Senado após sabatina pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. Em seguida, precisa ter seu nome aprovado pelo plenário em votação secreta. Caso seja aprovado pelos senadores, Galípolo sucederá Roberto Campos Neto a partir de janeiro de 2025. E aí, com a palavra, o nosso economista do povo, Daniel Soares, sobre essa notícia. Bom momento a todos, né? Boa noite, Caio, boa noite, Ana, boa noite, Luara. A gente falou aqui no Lado B, né? Quando teve a última reunião do Copom, que optou pela manutenção dos juros no patamar elevado que estão, né? 10,5% ao ano. E a polêmica daquela semana foi que os 4 diretores indicados, né, pelo governo Lula já teriam votado junto, né? Os diretores votaram em unanimidade com os diretores nomeados pelo Bolsonaro para manutenção da taxa de juros. A aposta que eu fiz aqui na época era de que o Galípolo era o candidato principal à sucessão do Campos Neto, favorito do Lula, e que ali ele já estava fazendo política, né? Porque tem essa questão da nomeação pelo Senado e toda essa pressão, tanto que assim que saiu o nome dele, hoje cedo, os analistas todos da grande imprensa falavam, não, Galípolo é um nome técnico, mas vai ter que mostrar independência em relação a Lula e tal. Ou seja, quando é a direita que nomeia, quando é o Bolsonaro que nomeia, ninguém questiona nada, porque parte do princípio que é um nome técnico, neutro. Mas quando é o Lula que nomeia, o nome tem que ser independente e mostrar a independência, né? Se bancar a independência do Lula, porque se deixar o governo eleito meter a mão na economia, vai ser nocivo, né? Parte sempre dessa premissa na grande imprensa. Então, eu acho que a posição dele e dos outros diretores foi para politicamente demonstrar essa independência, e eu recomendo o fio do Luiz Nassif na internet. Ele escreveu um perfil do Galípolo, que ele acha que não vai haver
mudanças bruscas na política monetária, ou seja, ele não vai assumir a presidência e já cortar 2, 3 pontos de juros, talvez isso deve acontecer, mas acontecer ao longo, né, de alguns meses, talvez todo o primeiro ano, mas principalmente a missão que ele tem é desarmar algumas bombas que tem ali no Banco Central. Ele desfia várias coisas, e duas que chamam atenção, que eu considero principais. Uma é o que eu sempre falo aqui quando falo da questão dos juros, que é o modelinho burro, né, que a gente tem de previsão de inflação desde que é adotada a meta inflacionária, então, da virada do século 20 para o 21, que tem um modelinho com algumas entradas lá. Então toda vez que, grosso modo, toda vez que a economia demonstra algum sinal de melhora, né, de pujança, os juros têm que aumentar, porque o modelinho prevê inflação. E se ele prevê inflação, você tem que dar outra entrada dos juros para que a equação se equilibre, digamos assim. Então, mudar esse modelo para um modelo mais complexo, né, que dê conta das complexidades da economia. E a segunda coisa é diluir os portadores da dívida pública brasileira. Os títulos de dívida brasileiro, quase 90% estão na mão do mercado financeiro, que a gente convencionou de chamar de Faria Lima, porque a maior parte das corretoras e bancos de investimento são sediados na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e isso dá a eles um grande poder de barganha, né? Porque eles conseguem... Controle político controle político. Então, se eles quiserem colocar títulos de dívida brasileira em massa, eles vão mexer na previsão de juros e no ambiente político como um todo. Então, a aposta de que ele vai tentar diversificar, fazendo gestão política, junto a fundos soberanos de países estrangeiros, notadamente China e países árabes, que é quem tem bala na agulha para isso, para adquirirem uma quantidade considerável de títulos da dívida brasileira e com isso equilibrar um pouco essa equação. Vai ser interessante ver a nossa China, como é que a imprensa vai repercutir, enfim. Vamos ver, precisa passar pelo Senado. Tudo indica que deve passar, mas enfim, vamos ver como é que vai ser, porque essa coisa da autonomia do Banco Central a gente tratou aqui ao longo dos últimos anos, né? Enfim, forma vários malefícios, e um deles, inclusive, para a opinião pública, né? A gente fica aqui assim, pô, mas é autônomo, mas indicou um cara abertamente político fascista, bolsonarista, né? E agora... E que não teve que ser questionada na época, 4 anos atrás, quando ele foi nomeado, se ele ia ser independente do Bolsonaro. Pois é. Não, e assim... Mas agora o cara é Lula filho, tem que ser independente. o cara é neto do Roberto Campos, né? Tipo assim, não precisava nem muito, né? Não precisa de muitas mais credenciais. Pois é, mas é isso. E agora vai mudar o jogo da autonomia, né? Enfim, vamos ver como é que a nossa grande imprensa vai lidar com isso. E eu já adianto, spoiler, vai lidar do jeito que vocês sabem, pró Faria Lima. Luara, bem-vinda. Os nossos autônomos são melhores que os deles. Pois é isso, né? A gente não tem técnico, né? Ninguém de esquerda é técnico, é todo mundo ideológico. Só eles que são técnicos. Bem, você já deu seu tostão da sua voz, boa noite. Hoje a gente tem um tema importante para tratar, que por vezes, eu não sei se você concorda com essa premissa, mas eu acho que às vezes é até um pouco negligenciado por nós que nos entendemos militantes dos direitos humanos, que é o direito da criança e do adolescente. Eu tenho uma professora em casa... Um beijo para Flávia, minha esposa, e a gente fala muito sobre isso, ela me ensina muito sobre isso, lida com criança, com adolescente, sobre a dificuldade de nós, às vezes mesmo de esquerda, super progressistas, super militantes dos direitos humanos e tal, de ver a criança enquanto cidadão de direitos, né? E a gente vai tratar com isso com a Ana hoje, então acho que é um tema necessário, que acho que a gente nunca falou profundamente, já falamos sobre o Conselho Tutelar, mas acho que a gente nunca... teve essa chance de bater um pouco, um papo mais profundo. Acho que vai ser bem legal, né? Bem-vinda. Olá, Caio, Daniel, olá, Ana, nossa convidada de hoje. E olá para todo mundo que assiste a nossa live a partir de agora aqui no canal do Lado B do Rio, no YouTube. Eu lembrei, Caio, recentemente, que durante uma das nossas lives aqui, acho que em abril desse ano, ao comentar o caso da menina Lara Emanuele, eu trouxe um dado que me chocou muito na época e que continua me perturbando, então eu vou repetir. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em 2023, quase 1/3 dos assassinatos de crianças foram causados por seus próprios pais, mães, padrastos e madrastas. Falar da proteção para crianças e adolescentes num país tão violento como o Brasil é se deparar também com um recorte de gênero, classe e raça gritando na nossa cara, né? Quem são as crianças que morrem, que são maltratadas
né, que são impedidas de estudar porque vivem em situação de vulnerabilidade, né, como violência urbana ou pobreza, né? Quem são as crianças que devem trabalhar e as que podem brincar e viver a infância? E que tratamento deve ser dado a menores que cometem infrações, né? Em toda a estrutura da nossa sociedade, que é extremamente violenta para negros e negras, mulheres, indígenas, ninguém, eu acho, está mais desprotegido do que uma criança. Porque as crianças e também os adolescentes são vistos ainda como posse, né? Posse de suas famílias, de seus cuidadores, depois, sim, infratores posse do Estado. Então, é curioso, porque sob a máxima de proteger nossas crianças, os conservadores dizem até travar uma cruzada, né? Mas são os primeiros a defenderem castigos físicos, encarceramento, tratamentos que não dariam nem aos seus pets, eu diria, né? Então, o tema de hoje é necessário, porque nos leva a pensar não só como a nossa aldeia, para pegar aquela ideia, né, de que é preciso toda uma aldeia para poder cuidar de uma criança, criar uma criança, não só como a nossa aldeia cuida das crianças hoje, mas como ela pode e deve cuidar para que a gente tenha um ambiente saudável, para que essas crianças se desenvolvam como sujeitos de direito. Porque o que acontece hoje é que negligenciamos esse cuidado e depois queremos reduzir a maioridade penal. Negligenciamos a educação e aí queremos exigir produção, riqueza, ciência. Negligenciamos a saúde e perdemos a capacidade de amar. Né? Só alimentar e dar banho não é cuidado. Né? Nós precisamos falar, de novo, de amor. Precisamos evocar Bell Hooks. Né? Cuidado não pode coexistir com abuso. Porque o amor não pode ser confundido com abuso. Amar as nossas crianças, no sentido de dedicar um esforço coletivo desde a primeira infância, é um reflexo de como nós podemos vivenciar o amor na nossa sociedade. Então, eu queria começar com essa introdução. Acho que o papo tem muita coisa para a gente desenvolver aqui hoje. Estou muito ansiosa para ouvir a nossa convidada. Espero que todo mundo possa nos ajudar aí para que a gente desenvolva legal esse tema que eu acho tão fundamental. É isso, convidar a quem está nos vendo, né, a comentar, enfim, tiver alguma questão durante esse papo, né, pra gente é importante, é claro que a gente já tem uma pauta, a gente, enfim, nem sempre dá tempo de ler ou de comentar, de perguntar o que vocês colocam, mas pra gente é importante até para dar insights, enfim, então interajam com a gente aí no nosso chat, pra gente é importante. Antes de iniciar o papo com a nossa convidada, aqueles recadinhos que vocês já sabem. Considere se tornar apoiador mensal do Lado B pela orelo.cc/Lado B do Rio. Com R$10 por mês no cartão ou no boleto, você já ajuda o Lado B a cobrir os custos de produção. E com R$20 você pode entrar no Conselho Editorial do Telegram, grupo onde a gente conversa com os nossos apoiadores e apoiadoras. Caso você não queira ou não possa ser um apoiador mensal, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com quando e de qual valor quiser. Aliás, a galera do Telegram, né, do nosso conselho editorial, já sabe, por exemplo, quem é o próximo entrevistado do Lado B Revista. Né? Do próximo Lado B Revista vai ao ar agora e em setembro vai ao ar outro. O pessoal já sabe quem vai ajudar a gente a fazer a pauta. A ideia é que a gente, inclusive, faça mais isso para poder interagir. Então, se você tem interesse em indicar alguém, em ajudar a gente a fazer a pauta, considere se tornar um apoiador com R$20. Aliás, outra coisa, se você não pode ser apoiador, enfim, financie a gente, porque está chegando as eleições e a gente quer fazer a live da apuração. E quer fazer aqui no estúdio, bonitinho, tudo, né, igual essa qualidade que vocês veem a Sauí. Pagando adicional de domingo. E adicional de domingo para colaboradores, para parte técnica, não vai ser barato. Rodrigão, tá ouvindo a gente aí, já bota no orçamento aí. Então a gente precisa, então assim, a gente vai querer essa ajuda, a gente vai tentar com parceiros, enfim, mas a gente quer essa ajuda. Então tudo que vocês conseguirem pingar pra gente até outubro, vai vir bem a calhar, porque vai ajudar a gente a botar essa live da Marcha da Apuração, que é muito melhor do que vocês verem a Globo News e a Globo, né? Ou vocês veem junto, né? O pessoal faz muito isso, né? Em 2020, a galera via lá a Globo, que dava os resultados de maneira mais dinâmica, e ouvia a gente comentando e repercutindo principalmente os locais onde a esquerda, ou sei lá o que você entende por esquerda, né? Ou não bolsonarismo, a frente ampla, democrática, social, republicana, tem chance de ganhar, né? Onde tem bolsonarista na frente ganhando, vai ficar mais difícil, tá? Lembrar também que os ouvintes fora do Brasil podem ajudar a gente
entre em contato conosco, a gente manda as informações para vocês ajudarem. O Lado B pelo aplicativo Send. Tem uma turma já que já tá colocando aí todo mês pinga alguém. Eu nem lembro quem são, assim, porque já faz tanto tempo, tem uns 3 meses. Mas eu queria mandar um beijo para você que tá pingando aí no Send, tá? E um outro recado pra gente é muito importante. A pesquisa com ouvintes do Lado B já tá no ar. Eu vou botar aqui na descrição. Esqueci de botar aqui pra live, mas se você tá assistindo depois da live, vai ter a descrição, nas redes sociais tem o link, vai ter a descrição no podcast se você está ouvindo também. O intuito é a gente conhecer o máximo possível da nossa audiência, para a gente melhorar os pontos fracos, reforçar os pontos fortes, entregar o Lado B ainda melhor para você. A gente quer mais e melhor entregar o Lado B para você. A pesquisa é rápida, tá, gente? São 3 páginas de pesquisa, vai durar, acho que menos de 5 minutos, assim, deve durar uns 3 minutos, 4. E você pode, enfim, consultar o link na descrição do episódio, nas nossas redes sociais, enfim. Participe, compartilhe com os grupos e pessoas que já ouviram o Lado B. A gente está ouvindo também pessoas que não ouvem sempre. Aquela pessoa que, eu ouvi uma vez, ou eu ouço de vez em quando. Enfim, quem já ouviu uma vez na vida está apto a responder, porque a gente, inclusive, quer saber por que a gente não conseguiu reter essa pessoa. Enfim, então se você conhece, se você preencheu a pesquisa, tá com o link aí, manda para aquele amigo que você mandou o Lado B uma vez, não tem problema. A gente quer ouvir todo mundo, pra gente é importante, inclusive, ouvir essas pessoas, não só os nossos ouvintes regulares. A gente quer ouvir também, principalmente, quem não tá sempre com a gente, para melhorar, entregar um Lado B cada vez melhor. Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site premiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Bem, vamos ao que interessa. Eu vou continuar aqui a apresentação da nossa convidada, dei um resumo, né, no Boa Noite dela, porque são muitas coisas. Psicóloga, a Ana Luísa, né, psicóloga jurídica, aposentada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde atuou nas varas de infância e da juventude, de violência doméstica e execução das penas e medidas educativas. Então, Ana, para a gente começar, eu acho que a gente pode começar do começo, digamos assim, né? Nessa última década, a gente vive um momento de radicalização das forças reacionárias do país, com ataque a praticamente todo e qualquer direito humano básico do cidadão, do trabalhador. E, nesse cenário, os direitos da criança e do adolescente, evidentemente, não fogem dessa regra. E aí, antes da gente desenvolver algumas medidas que a gente vai falar aqui que estão sendo efetivamente feitas pela essa sanha reacionária do Brasil, tem um projeto de decreto legislativo 322 de 2024, enfim, tem outras medidas. Eu queria que você fizesse uma análise ampla da conjuntura para a gente nesse momento de sociedade fascistizada, né, que a gente está vivendo. E aí eu te pergunto, que é a pergunta título dessa live, que é a premissa inicial que a gente vai partir a nossa conversa, é que em que nível o Estado brasileiro está conseguindo garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente, que é um estatuto que sempre foi muito elogiado por ser bastante completo, bastante segurador dos direitos. Ou, enfim, como diz o título da nossa live, a gente está conseguindo garantir os direitos das nossas crianças? Não. Objetivamente, não. Sim, né, na última década, mundialmente, a gente tem esse movimento, né, do fascismo, da direita, da destruição das políticas públicas. Esse é um fenômeno mundial. No nosso país, nós temos o agravante do último governo, que foi um descalabro para as políticas públicas, para a saúde, para a área da infância e da juventude. Então, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, ele quase foi destruído, né? Então, isso não é pouca coisa, né? Então nós vivemos isso. Os dados, e eu não sou muito adepta a apresentar pesquisa, mas eu acho que esses 2 dados são super importantes
para a gente deixar muito evidente de que infância e de que juventude a gente está falando, né? Então, tem uma pesquisa recentemente publicada, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, UNICEF, que diz que no Brasil 5.000 crianças e adolescentes são assassinados por ano. Mas não são todas as crianças e não é de determinada classe social. Em 23, a taxa de mortalidade entre crianças e adolescentes negros do sexo masculino foi 4,4 vezes maior do que crianças e adolescentes brancos. A violência com crianças, né, que é a fala inicial aqui da nossa conversa, as crianças são as maiores vítimas, sim, de familiares, de pessoas próximas, né? À medida que a criança cresce, né, ela é vítima da violência do Estado, da violência policial, e aí o número de mortes por arma de fogo, ela cresce, né? Então, eu acho muito importante a gente situar bem de que infância e de que adolescência, porque, infelizmente, se hoje a gente fizer um experimento, colocar numa rua, pode ser de São Paulo, do Rio, um adolescente negro de 16 anos fumando um cigarro de maconha, e a uma quadra dele, um adolescente da mesma idade, branco, fazendo a mesma coisa, obviamente o que vai acontecer com eles vai ser bem diferente. E para o adolescente branco, primeiro ele vai ser adolescente, e o outro adolescente negro vai ser chamado de menor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito grave, assim, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é de 1990, ele vem de uma luta social muito grande, né? Em que crianças pobres eram destituídas do poder familiar simplesmente pela pobreza, em que adolescente era recolhido por atitude suspeita no centro da cidade e passava anos em instituições tanto para crianças abandonadas e adolescentes abandonados, como para esse suposto ato infracional, anos sem julgamento, sem medida socioeducativa. Então, o Estatuto vem muito importante, mas a gente não pode dizer que está implantado, né? Infelizmente, os ataques, assim, é um constante ataque, né? Então, desde a tentativa de diminuir a idade penal, de aumentar o tempo de internação. A gente tem dados, por exemplo, do Rio de Janeiro e, pelo menos aqui de Porto Alegre, da quantidade de crianças pobres, recém-nascidas, que não estão saindo nem do hospital, que estão tendo seu poder familiar destituído e já entregues em adoção. Então, assim, o menorismo ele segue em disputa e obviamente, é mantido, é defendido por esses setores, né, que querem encarceramento, né, o rebaixamento da idade penal, a pena de morte, né? Então, é muito preocupante assim, que a gente vive no país. Eu diria a vocês assim, que é um bombardeio constante, entendem? É muito difícil, é muito complicado. Luara? Eu queria complementar essa pergunta do Caio, Ana, né, já trouxe aí, né, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, completou agora em julho, né, 34 anos, e mesmo que a gente saiba que muita coisa mudou nas últimas 3 décadas, eu te pergunto se ainda é possível dizer que se trata de uma legislação adequada para proteger as crianças e adolescentes brasileiros. Digo, em 2024, o ECA ainda é o bastante? É o que a gente
já chegou mais próximo de uma legislação para isso? Tipo, já tem tudo, falta a aplicação. A minha pergunta é essa. Sim, falta aplicação, né? Se a gente fazer até comparações com outros países, mas este é o problema deste país em várias áreas, né? Que mesmo na área da saúde, que a legislação não é cumprida, né? Então, mas a gente precisava primeiro tem um preconceito absurdo, né? Com crianças e adolescentes pobres, né? E não brancos, eu diria, né? Mas o menorismo, né? Ele vive não só na sociedade, no poder judiciário. Vocês falavam nos conselhos tutelares, né? Hoje, a maior parte, ou grande parte, dos conselheiros e conselheiras tutelares advém das igrejas fundamentalistas. Isso é verdade, né? Então, que tratam situações com muito preconceito, com um discurso religioso, né? Então, é uma disputa constante, assim, né? Então, a gente tem, por exemplo, em tramitação, um PL que arma os agentes socioeducativos nas unidades de internação, né? A gente teve, acho que o ano passado, no Rio de Janeiro, uma situação em que adolescentes foram recolhidos preventivamente para garantir um show da época, né? Então, é muito complicado. Assim, a questão, entra também a questão da drogadição, né? Então, o preconceito racial, tem aquele famoso episódio, foi no Rio de Janeiro, né? Que os filhos de embaixadores que não eram brancos foram abordados. Então, aí a gente imagina o que acontece, né, em outros lugares, né, menos protegidos, enfim, né. Só esse gancho, já que você trouxe a coisa do conselho tutelar, não sei se todo mundo sabe como é que funciona, você pode trazer para a gente, porque o conselho tutelar é o primeiro contato, né, quando há essa violação ao direito da criança ou adolescente, é o conselho que faz essa primeira abordagem. Como é que é isso? Como é que é essa estrutura? Você pode falar um pouquinho mais para a gente entender como é que é feito, inclusive as denúncias, né, porque eu acho que é sempre uma informação importante para a gente saber a quem recorre. Então, os conselhos, eles são divididos em micro-regiões das cidades, né, para que a área de abrangência seja adequada e que o conselheiro e a conselheira também participe da vida da comunidade, né, mas é um papel de aconselhamento e de proteção. Então, realmente a primeira pessoa que recebe ou uma denúncia de negligência, uma denúncia de maus tratos, de agressão, e que devem, segundo o estatuto, serem pessoas preparadas, né? Serem, sim, representantes da sociedade, mas com condição, né, de atender essas situações, né, e não de fazer julgamentos preconceituosos, né? Então, que é o que a gente vê muito, né? Ou também, vou ter coragem, vou falar, pessoas ligadas ao tráfico de drogas, é verdade também. Acontece muito, né? Então, porque precisa ter controle, como é que eu vou dizer para vocês, assim, esse sistema tem que funcionar nas cidades, né, nos municípios. Tem que ter vontade política de implantar as legislações nesse país, né? Então, por mais controle nacional, por mais fiscalização, né, é a mesma questão da saúde, né? Tem que ter vontade política da saúde mental, de fazer CAPs. É muito mais barato dar dinheiro para a comunidade socioeducativa, que não é nem comunidade, eu falei socioeducativa, é terapêutica, eu quis dizer. Nem terapêutica e nem comunidade. É mais econômico,
no sentido, e também tem questões políticas, né? Mas é muito, eu quero dizer para você assim, que é muito, assim, a área da infância e da juventude. Eu tenho que trazer também a questão da Covid, né? A falta de dados da orfandade quer dizer alguma coisa. Ninguém sabe dizer, né, nesse país o número de crianças e adolescentes que ficaram órfãs e órfãos, né? A gente não sabe quantos adolescentes estão privados de liberdade, e isso é uma coisa, um dado muito importante, assim, porque a falácia do rebaixamento da idade penal, primeira questão é como se a prisão resolvesse o problema nesse país, número 1. Número 2, a mentira de que os adolescentes que cometem ato infracional ficam impunes. Isso é uma outra mentira, né? Terceiro, o Estatuto fala nas medidas em meio aberto, né? Porque considera que os adolescentes são pessoas em desenvolvimento, então o tempo para uma adolescente não é o mesmo do tempo para um adulto, né? Então, o que tem que se estabelecer é as medidas em meio aberto. Então, a internação é o último do caso. Os atos infracionais sem violência são ainda a maioria dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes e pelas adolescentes no país. Então, vai se construindo a fake news, eu vou usar essa expressão, da impunidade, o fake news de que o encarceramento resolva tanto para um ato infracional como para uma questão grave de uso abusivo de drogas, né? Então, e para quem servem esses discursos, né? Para os pastores. Isso é muito importante. A maioria das comunidades terapêuticas do país são mantidas por órgãos religiosos fundamentalistas, e muitos recebem dinheiro público. Ana, você acabou entrando um pouquinho no assunto que eu ia perguntar. A gente tem na redução da maioridade penal uma panaceia, né, da extrema-direita, porque acaba encontrando muito eco social. O Bolsonaro, quando ele ganha a eleição em outubro de 2018, ele dá uma entrevista, né, no famoso Vivendas da... Ficaria famoso depois do Vivendas da Barra, na casa dele. Quando perguntado quais seriam as primeiras medidas dele, ele fala de encaminhar para o Congresso, né, redução de maioridade penal. Já era algo que, ainda no governo Dilma, estava sendo pautado pela oposição de direita. A gente já via muita fake news, né, com tabelinha dizendo que só no Brasil a maioridade é 18 anos, né, o que é uma falácia. Como você falou, né, o adolescente, ele desde os 12 ou 14, não lembro agora, ele já responde, 12, né? Ele já responde pelos seus atos dentro do sistema socioeducativo, que você falou. A gente tem inúmeros problemas, né? Como você falou, a lei não é aplicada. O sistema socioeducativo, na maioria dos estados, que ele é estadual, né, a operação, ele é visto como um análogo à cadeia, né? Como uma pequena cadeia. Os trabalhadores do sistema socioeducativo de ponta, né, os agentes socioeducativos, se veem, claro que com as devidas e honrosas exceções, mas em sua maioria se veem como carcereiros, né, como policiais penais. As suas associações corporativas têm demandas de porte de arma, de participar de sair da Secretaria de Educação e para a Segurança Pública. No Rio de Janeiro isso aconteceu, né, depois da Evite, seu Cláudio Castro, né, era vinculada à Secretaria de Educação e agora está vinculada à Secretaria de Segurança Pública, o que me parece que é ilegal, né, porque a legislação ela expressa que não se deve misturar o sistema socioeducativo com o sistema prisional. E com todos esses problemas, ainda assim, o sistema socioeducativo tem uma taxa de reincidência menor do que o sistema prisional, né? Conforme você falou, a falácia de que a prisão resolve alguma coisa. Então, apesar de todos os dados corroborarem, né, o que a turma dos direitos humanos falam, o debate continua contaminado, né, por casos emblemáticos, por uma questão emocional, etc. Mas eu queria que você falasse um pouco também do papel do judiciário nisso daí,
porque, como você falou aqui na sua primeira resposta, né, o sistema todo, essa redução de maioridade penal, o endurecimento das penas das medidas de restrição de liberdade dentro do sistema socioeducativo não é feito para o menino branco de classe média em conflito com a lei. É feita para negros, pobres, periféricos, né? Inclusive nem chega, né? Os meninos e meninas de classe média em eventual conflito com a lei, geralmente uma conciliação, chama a família, muito dificilmente eles vão parar em alguma unidade socioeducativa. E em geral, os membros do judiciário que estão ocupando, também com as honrosas exceções de sempre, que estão ocupando as varas de infância e juventude, são da classe social, né, branca, de elite, e é muito comum a gente ver um moralismo muito grande, né, nas decisões judiciais. Queria que você falasse um pouco do papel do judiciário nessa demonização da infância e juventude que é vista como infratora em conflito com a lei. Então, eu te diria que é um sistema todo, né? Desde a denúncia, que é esse experimento que eu propus, que acontece todos os dias nas nossas cidades, né, do uso de maconha para um adolescente pobre e negro e para um adolescente branco classe média, né? Então, o branco para classe média, muito provavelmente, ele vai ter essa é que é a questão, ele vai ter um bom advogado, né, uma boa advogada, que vai argumentar que ele ou faz uso recreativo ou que ele apresenta um problema de saúde, né? Então ele vai, muito provavelmente, ter que comprovar um atendimento, né? Ou de tempos em tempos se apresentar à justiça, e o pobre e negro, a probabilidade alta é dele ser privado da sua liberdade, né? Então, eu acho que uma sociedade rachada em classe social como a nossa, isso é basicamente o que acontece, basicamente. Então, a gente vê nas unidades, as unidades de internação nesse país são basicamente compostas por adolescentes negros, e a maioria são adolescentes do sexo masculino, né? É um fenômeno. As adolescentes chega a ser no máximo 10%, né? Nas unidades de internação. A gente pode examinar o ato infracional sobre muitos aspectos, né? Mas eu diria também que um ato infracional ele é construído socialmente, né? Então, a gente não pode dizer que a falta material faz um adolescente cometer um ato infracional, mas efetivamente, vamos dizer assim, ó, o sistema faz o cometimento do ato infracional. Então, a gente está trabalhando com adolescentes, extremas faltas, falta de educação, falta de saúde, que comete um ato infracional, né? Eu sempre me lembro de um adolescente, isso há muito tempo atrás, que eu atendi, que ele se apresentava, tinha cometido um ato infracional grave, né? E ele recebeu um apelido ao cometer esse ato infracional. E ele se apresentava dessa forma: doutora, a senhora não me viu no jornal, eu sou fulano. E ele não dizia mais o seu nome, porque de alguma forma o ato infracional tem um reconhecimento social. Deu personalidade a ele, né? Da personalidade, da existência, da status, porque o mundo capitalista que a gente vive, né, por exemplo, o adolescente empobrecido, ele rouba a marca, né? Enquanto o adolescente classe média recebe a marca, ele rouba. Então, ele não rouba um tênis, ele rouba aquela marca, né? Então, por isso que é
tão difícil, mas também é tão possível construir uma outra possibilidade para esses adolescentes. E isso vai ser necessário com atendimento que seja absolutamente individual, que seja um plano individual, até porque para esse adolescente já faltou tudo na vida, né? Faltou tudo na vida. Então, ou ele cometeu o ato infracional e ser privado de liberdade. Acho que eu fugi do assunto, mas eu acho que o Poder Judiciário tem responsabilidade, muitas, né? E de muitas vezes ver o adolescente como o delito, né? Como o que cometeu aquele delito, né? Não como um adolescente, né? Que está em fase de desenvolvimento, que vai poder construir uma outra forma. Só que isso não pode acontecer em unidades enormes, que sejam presídios, que sejam encarceramentos, onde eles, adolescentes, sejam submetidos ao uso de droga lícita. Não sei se vocês sabem disso. Em muitas unidades, a calma institucional é mantida com o uso de medicação psicotrópica, né? Então, eventualmente se tem muito... E assim, tem faltado muita fiscalização nas unidades de internação, né, nos últimos anos. Né? Então, situações de maus tratos, situações de violação, né? Então, de afastamento dos familiares. Mas, com certeza, o Poder Judiciário, assim como a sociedade, tem a sua responsabilidade enorme, né? E assim, ó, eu sempre vou dizer que eu vivi ainda no tempo do Código de Menores, né? E que é isso, e que um adolescente acusado de roubar uma maçã no centro, né, ficava privado da sua liberdade por anos. Então, isso há de se reconhecer que o Estatuto veio como um grande avanço, né, ao estabelecer prazo para internação inicial, a provisória, necessidade de sentença, tempo de internação, reavaliações, né? Então, quando a gente fala em que o adolescente precisa ter direito, é esse o direito, mas é uma falácia dizer que para ele não acontece nada. Muitas vezes, se a gente for comparar o que acontece com exatamente o mesmo delito, né, um adulto e um adolescente, eu diria para vocês que a legislação ela é mais rígida para o adolescente do que para o adulto, né? Então, é que isso não interessa as pessoas saberem, né? Interessa dizer sim, adolescente não acontece nada, pode cometer, pode matar, pode roubar, que para ele não acontece nada. Isso é uma grande mentira. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. A gente vive, né, uma das falácias que contribuem, inclusive, para esse discurso é a coisa da impunidade, né? O Brasil é o país da impunidade, né? A gente vive um discurso de uma terceira maior população carcerária do mundo, se eu não me engano. Terceira. A maioria das pessoas que falam isso não conseguem passar uma noite numa unidade de internação. Com 800 mil pessoas, sendo 41% sem julgamento, né? E
E isso, evidentemente, esbarra nas nossas crianças e adolescentes, né? Ô, Caio, Diga. só para fazer um complemento, não sei se eu vou acabar pegando a sua, mas eu queria comentar, só que assim, a gente também fala de impunidade e tal, gente, como sociedade, né? Não a gente aqui no lado B, mas se fala, né, de impunidade, só que ninguém pensa também de como é que é o retorno, e nem estou falando da ressocialização, mas o retorno dessa mesma criança, né, desse adolescente, que foi ali encarcerado, que passou supostamente por medidas socioeducativas, e depois um retorno a um ambiente que gerou também essa infração, né? Então, assim, é uma violência contínua, e eu acho que a Ana bem falou, assim, de muitas vezes, só nesse momento, né, depois de cometer um ato infracional, é que essa criança ou adolescente é visto pela primeira vez. É visto, né, como o delito que comentou, então é visto pela primeira vez, por isso que aquilo ali acaba se tornando a personalidade, porque ele nunca teve direito, né? Nunca teve direito àquela, então se torna a personalidade dele. E aí eu lembro que de uma das situações que a Ana comentou aqui, que de aquela coisa que rolou no Rio, né, de uma apreensão preventiva de supostos infratores, e a gente sabe a cor desses supostos, né, a classe social desses supostos. Também aconteceu, acho que foi perto do Natal, e aí alguém trouxe um fio no Twitter, não vou lembrar o autor, mas que falava assim, por que geralmente aconteciam, ou então mais arrastões, tudo, em épocas perto ou do Natal, ou do Carnaval, que são épocas muito ligadas ao consumo. Então não é que a gente está justificando, não é que uma coisa leva a outra, como a Ana falou, mas assim, não é muita coincidência, né? Que certas situações gerem esse tipo de infração, e por quem, né? Por que há essa coisa, né, do consumo tão ligado ali às infrações, que, né, uma parte não são graves, vou dizer assim, mas também não deixam de ser violentas, mas porque ligadas ao consumo. Então tem uma relação aí com a pobreza, tem uma relação muito grande com a violência urbana, sobre quem, né, tá a tutela dessas crianças, desses menores, desses adolescentes que cometem uma infração. São coisas para a gente pensar, porque é muito comum a gente ouvir o leva para casa, não é? Tá com dó, leva para casa. E pensando em situações emblemáticas também, eu me lembro muito aqui em 2017 teve uma greve de PMs, não sei se vocês se lembram, aqui no Espírito Santo, eu tô falando do Espírito Santo. E uma das imagens que mais me marcou, e eu não esqueço disso, é que começou a rolar o pessoal entrando em lojas, né, saqueando as lojas, já que não tinha ali, supostamente não tinha a segurança mais da polícia, então houve muito saque a lojas e tal. E aí eu lembro que teve uma foto era uma criança e ela tava com brinquedos debaixo do braço. Isso me marcou bastante, quer dizer, assim, simbólico, a gente tá falando de um infrator, mas de um infrator que não deixou de ser criança. Sim. Sabe? E aí pensar nisso, assim, que quando a gente está falando de encarceramento, e quando a Ana fala que é mais pesado às vezes para um adolescente, né, que é privado da sua liberdade, porque nós estamos falando de um ser que ainda está em formação. Sim. Nós não tratamos ele assim, mas se pode cometer um ato desse, ele já pode ser responsabilizado. Eu não sei nem se um adulto que comete isso pode ser responsabilizado sempre, entendeu? Porque a gente não está falando de uma sociedade que é doente como todo. Então, assim, que sociedade é essa que gerou uma criança que não deveria, de forma alguma, estar submetida a certas violências, cometer, ou seja, aprendeu a fazer alguma, né, porque aprendeu de algum lugar aquele tipo de ação, né, cometer esse tipo de infração. Então, só algumas coisas para poder reafirmar aqui, porque ficam pegando na nossa cabeça, né, porque realmente choca o Marco. Eu lembro que essa imagem, por exemplo, me marcou bastante. Então, é que, na verdade, o que eu quis dizer, talvez eu não tenha conseguido ser evidente, é que nesse país os adolescentes e as crianças, porque a criança não é considerada autora de ato infracional até 12 anos, então se ela não comete, ela recebe uma medida protetiva. Então eu estou falando dos adolescentes. Os adolescentes são as maiores vítimas de violência, não causadoras. Eu acho que essa é a grande questão que a sociedade tem que acreditar e tomar para si. Então, os adolescentes são vítimas
de violência, de maus tratos, não são os maiores causadores. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque é as falácias, é as meias-verdades que se tornam verdades, né? Eu não estou dizendo que adolescentes não cometam atos infracionais, cometem e necessitam serem responsabilizados, e o papel da responsabilização é muito importante, até como uma tentativa de uma mudança de vida, não obstante a dificuldade que é isso que vocês falavam, que o adolescente é autor de ato infracional, que cumpre uma medida de privação de liberdade, ele vai voltar exatamente para o lugar de onde ele saiu. Ele vai ter as mesmas dificuldades. Essa que é a grande questão da internação, né? Que tira, mas durante todo o tempo da internação tem que preparar para o retorno, né? Para o retorno da sociedade, não é para o encarceramento eterno, né? Muitas pessoas pensam que é isso, né? Que é para a vida inteira, né? Que é a de eterno, a prisão, o encarceramento, né? Mas é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Você usou uma alegoria interessante, Ana, que eu achei que a gente aqui sempre fala, né? E a gente não poderia deixar de falar. Primeiro que você usou uma palavrinha mágica, que na verdade é a mágica da destruição, que é o capitalismo. Você citou o capitalismo e acho fundamental, e a gente aqui no lado B a gente preza bastante, que para que toda problemática, todo debate, porque de fato há interferência do capitalismo. Você usou uma alegoria que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Enfim, você é uma pessoa que debate o tema há muito tempo, que é sobre não rouba o produto, né? Não furta o produto, furta a marca, né? E, de fato, né, você usou essa alegoria e minha cabeça, né, fez assim, porque, de fato, é o Nike, né? Não é o tênis, é o Nike, não é o celular, é o iPhone, né? Então, ou seja, capitalismo, a gente tá falando de capitalismo. E aí, só para complementar a pergunta, na verdade, complementar não, né? Mas, enfim, arredondar a pergunta do Dani com a sua resposta, né? O Poder Judiciário nada mais é do que, enfim, uma ferramenta desse capitalismo vigente, principalmente... Exatamente, principalmente nesta parte do mundo, o capitalismo periférico tá, ó, tinindo. Aliás, falando em capitalismo, não tem nada a ver com capitalismo. Na verdade, tentei puxar o gancho aqui para dar um alô pra galera que tá no chat. Coloquem aí, galera, por favor, o nome de vocês. A gente daqui a pouquinho vai encerrar. Eu quero ouvir de onde vocês são, enfim, quem tá ouvindo lá do B da onde. A gente acha mal barato saber de onde vocês são. O Val Lima chegou atrasado, hein, Val? Pô, já tava sentindo falta de você. O Val Lima dando aqui boa noite, trazei, mas cheguei. A Rosane Maria. O Kleber Vinícius, que ele nunca assiste ao vivo. Ele fala, boa noite, camaradas. Dando um salve, porque eu não vou acompanhar ao vivo. Pego depois no feed. Então é bacana também. Você que de repente não vai... Pô, mil razões, né? Não gosta de YouTube, ou agora não dá. A gente tá concorrendo com o Vasco de novo, né, Daniel? Sempre, né? Essa coisa. É impressionante, cara. A CBF boicota o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque as pessoas têm que assistir o lado B e não podem assistir o Vasco. E tá boicotando o lado B. E vou fazer uma sugestão aqui, hein? Vou sugerir ao Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, que contrate o lado B. Pode ser uma parceria, não precisa pagar muito não, porque, enfim, né? Ainda não tá com a SAF. Pra fazer um lado B ao vivo de São Januário. A gente aceita. Enquanto houver São Januário, né? Que parece que vai acabar também. Pois é. Enquanto houver. E desse jeito aí, raiz também. No caixotinho a gente não quer, não. Pô, toda hora a gente concorre com o Vasco, cara. Pô, o Vasco fica tirando... Enfim. Ana, a minha pergunta é a seguinte. A gente tá aí... Eu citei na minha abertura, e talvez seja uma das grandes pautas... principalmente do Conselho Federal de Psicologia, dos psicólogos atentos a essa questão, que é o PDL 322 de 2024, que basicamente é uma medida que suspende, né, uma resolução do CONANDA que proíbe o acolhimento de adolescentes com dependência de álcool e outras drogas
nas comunidades terapêuticas. Isso. Você citou, mais ou menos, aí na sua fala inicial, mas eu gostaria que você aprofundasse, você já citou do Conanda, mas queria que você aprofundasse essa questão das comunidades terapêuticas nessa vertente aqui das crianças, no caso dos adolescentes, né? Porque a gente tem visto, está crescendo, e isso é algo que, inclusive, o governo federal me parece ainda um pouco imóvel nesse sentido. Queria que você falasse também, porque, enfim, não abrange só os adolescentes, mas nessa questão em si, né, desse PDL, como é que você está vendo isso? Como é que desenha pra gente como é que foi esse ataque, que é um ataque frontal, né, aos conceitos da psicologia, dos direitos dos adolescentes. Queria que você falasse um pouco sobre essa pauta, que talvez seja a pauta hoje mais concreta do tema, né? Ok. Então, primeiro que comunidade terapêutica não tem nada nem de comunidade nem terapêutica. Para quem não conhece, são locais mantidos, na maior parte desses locais, não tem nenhum atendimento de saúde, né? Eles são mantidos por ex-usuários, né? As pessoas que estão lá internadas, entre aspas, né? A maioria deles se mantém através do discurso religioso, né? Então, aceitar Deus significa não usar mais drogas, né? Então, tem síndromes de abstinência horríveis nesses lugares, tem castigo físico, tem violação, tem um afastamento total das suas famílias, né? Porque é sempre importante a gente dizer que o uso abusivo de droga lícita e ilícita é um problema de saúde, não é um problema moral, né? Então, e o nosso país tem a lei da reforma psiquiátrica, né, já bastante antiga, né, que pressupõe a existência dos CAPs, que são os serviços, né, de atendimento, e quando há necessidade de internação, CAPs também de internação. Sim. O que acontece? Não obstante ter adultos nesses locais, neste país, há também adolescentes e há também crianças, né? Então, o que o Conanda fez? Baixou uma normativa dizendo que é absolutamente proibido a permanência de crianças e adolescentes neste local. Além de tudo isso que eu disse, né, porque não tem escola, não tem contato com família, não tem atendimento médico, não obstante todas as violações, né? E o Conanda baixa essa normativa em julho, e em agosto surge um PCL querendo sustar essa decisão e, na verdade, questionando o poder do Conanda de legislar, de orientar o atendimento para crianças e adolescentes no país. Não, esse é um exemplo absolutamente claro, límpido, do que a gente vive, né, nesse país. Então, evidentemente, que tem esses interesses, né, ser proprietário de uma comunidade terapêutica dá dinheiro, né, porque não precisa gastar com enfermeiro, com enfermeira, com médico, com psicóloga, com assistente social, com educação, né? Então, são verdadeiros horrores. Então, vocês devem seguidamente ver situações de incêndio, que morrem várias pessoas, porque, além do que, às vezes tem grades, né? Como ninguém pode estar internado num lugar, né, contra a vontade, não é nem um hospital, não é nem uma clínica. Então, é muito grave, né? Esses locais, eles vão sendo construídos à medida em que não são implementados os serviços substitutivos de saúde mental. Essa é a grande verdade, né? Então, muitas famílias bem intencionadas não sabem mais o que fazer com os seus familiares e acham que neste lugar o seu familiar vai ser bem tratado, né? Então,
é muito grave. Assim, eu tive, quando eu estava no Conselho Federal de Psicologia, eu coordenei uma inspeção a comunidades terapêuticas em todo o país, e há de ter exceções, mas a maioria das que a gente presenciou é isso, é castigo físico, é pessoa atada na cama para, assim, aguentar uma síndrome de abstinência, e é bem importante a gente deixar bem evidenciado que a síndrome de abstinência tem algo que é físico, e algo que também é emocional, mas ela precisa de atendimento, de medicação, e infelizmente a tentativa é que o discurso religioso, né? Isso é uma grande questão, assim, elas tratam com abstinência total, né? Então, abstinência total significa que é isso, tu faz um uso pesado, a partir de hoje está internado, tu não usa mais nada, né? Hoje a gente sabe que tem formas alternativas, que há a diminuição do uso, que há a substituição por drogas menos pesadas. Então, assim, é uma visão preconceituosa e religiosa de um problema que é de saúde. O uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas é um problema de saúde, não pode ser tratado nem com uma questão moral, muito menos como uma questão religiosa. Não sei se eu falei demais. Não, pelo contrário, brilhante a explanação. O obscurantismo, né, fundamentalismo religioso puro, só para deixar aqui, fazer um servição, no PDL 322 de 2024, está aqui aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados, né, enfim, vou falar o nome dele não, e esse projeto, os autores são o deputado Ismael, do PSD de Santa Catarina, e a deputada missionária Michele Collins, do PP de Pernambuco. Bem, quais serão os interesses financeiros por trás disso? Não precisa ir muito além disso. Follow the money. Pois é, Luara. Eu vou aqui porque eu tinha feito um roteirinho com alguns pontos, que eu não sei se foge tanto do nosso tema aqui, Ana, mas aí você me fala, porque eu gostaria de um comentário seu a respeito disso. Que eu queria trazer aqui o tema do trabalho infantil, porque eu acho que esse é uma coisa, é um negócio que me intriga muito, porque ainda é muito tolerado na nossa sociedade. E principalmente, óbvio, né, com esse recorte que a gente já fez aqui, um recorte de classe. E aí, eu acho que até sobre novas formas, porque a gente fala de trabalho infantil, a gente pensa, né, na criança, desde a criança vendendo bala no sinal, mas hoje eu acho que também é possível falar sobre outras formas de trabalho infantil, como, por exemplo, de exploração, né, de menores na internet, com a exposição, eu estou falando especificamente aqui da exposição com esses mini influenciadores. E eu queria trazer esse tema porque eu acho intrigante, assim, para uma família pobre, né, o trabalho infantil, ele não só a garantia de complemento à renda familiar, mas também a justificativa, isso aí de acordo com a nossa sociedade, eu falo, né, no senso comum, de que pelo menos essa criança está trabalhando e não está jogada ou não está roubando, e isso é o que a gente ouve de muita gente que ainda defende, né, que as crianças devem trabalhar. E na internet isso também virou uma forma de monitorar como essas crianças agem, né? O que devem ou não falar e fazer. E, obviamente, não é nenhum tipo de controle sobre como isso é feito, ou pelo menos eu acho que não. E quem lucra, de fato, né? Ainda que muitas vezes os pais ou cuidadores ou responsáveis mantenham essa exposição sob a justificativa também de que a renda decorrente de vídeos que se tornam virais ou de publicidades são usadas em benefício dessas crianças. E eu queria trazer esse tema sobre trabalho infantil, não só porque foi tema de dissertação de mestrado da minha mãe, Rosana Ramos, que eu não sei se está aqui no chat, mas com certeza vai assistir a live depois, porque ela sempre assiste, mas também porque, né, como eu disse, não sei se a Ana tem alguma proximidade com o tema, mas eu gostaria de um comentário sobre isso, porque eu queria saber como é que a gente garante que essas crianças não sejam exploradas, né? E também se existe já alguma discussão específica sobre essa exposição das crianças que trabalham na internet, né? Isso aí, além do que a gente já tem de marco civil da internet, ou também do próprio ECA.
Sobre a questão da internet, tem uma normativa muito recente do CONANDA. Não à toa o CONANDA está sendo bastante atacado. Mas a questão do trabalho infantil, eu queria trazer uma coisa que nós, classe média, muitas vezes esquecemos, que é o abandono escolar, que é o trabalho infantil e o abandono da escola, que acontece em, sei, 80% da questão, né? Então, a gente ouve aquele discurso absolutamente reacionário de que melhor trabalhando do que roubando ou usando drogas. Estranho que para a classe média esse discurso não funciona, né? Então, eu tenho uma posição pessoal absolutamente contrária ao trabalho infantil, né? E a gente vê os dados de adolescentes autores de ato infracional, às vezes a 60% não estavam frequentando a escola quando cometeram um ato infracional, né? Então, a escola ela deve ter um papel fundamental, muitas vezes não tem, né? Que é a socialização. É a escola que observa situações de abuso, é a escola que observa situações de violência, né? Então, e tem uma outra questão que a gente viu nos últimos anos aqui no país, quando a fome voltou, né, o desemprego, foi o retorno das crianças e os adolescentes. Aqui a gente fala sinaleira, né? Vocês falam sinal, né? Pedindo. Esse é um principal indicativo, né, de que a fome tinha voltado, de que as pessoas poderiam comer, tinham que comer, né? Então, eu sou absolutamente contrária, assim, e acho muito complicado também. Eu já até escutei pessoas dizendo, não, mas dá para criança estudar num turno e trabalhar no outro. Não, a criança tem que estudar, tem que ter atividade, tem que ter alimentação, tem que ter possibilidade, né, de desenvolvimento, né? E isso é um direito básico, é um direito constitucional, né? Não precisava nem o ECA, já estava escrito na Constituição do país, né? Ana, a gente comentei aqui na minha pergunta anterior, né, que os sistemas socioeducativos são operados pelos governos estaduais. E a gente teve, né, de 2003 a 2016, governos de centro-esquerda, voltou a ter desde 2023, mas que no campo da justiça e segurança pública, para a gente ser legal aqui, foram tímidos, né? O que o governo federal pode fazer de forma direta? Indireta, tem a questão da melhoria dos índices socioeconômicos, etc., que, como você falou, quando eles pioraram muito aí nos governos Temer e Bolsonaro, a gente viu um aumento, né, da miséria e, consequentemente, da violência e tal, mas de forma direta, relativamente ao sistema socioeducativo, o que um governo federal pode fazer? Fiscalizar, normatizar. A falta de dados, porque hoje se diz que tem 11 mil adolescentes privados de liberdade no país. Eu não acredito nesses números, né? Ter dados, fiscalizar efetivamente, porque existe, tem o SINASE, né, que é um sistema nacional, né? Mas, na verdade, os estados acabam fazendo o que querem fazer ou o que não querem, né? Eu fui diretora da FASE aqui do Rio Grande do Sul, que na época era uma das últimas FEBEMs do país, tá? Isso em 1999, tá? No governo do PT, do governo Olívio Dutra. Era tão atrasada essa instituição que ela atendia crianças e jovens portadores de deficiência grave, crianças e adolescentes abrigados por abandono e adolescentes autores de ato infracional. A mesma instituição.
a mesma, para vocês terem uma ideia, né? Então, os não queridos do sistema, né? Todo mundo que sobrou foi para lá. exatamente, né? Exatamente. Rejeitados. Ainda com um problema muito complicado, que os funcionários circulavam nos 3 programas, né? Então, a gente criou 2 instituições, uma chama Fundação Proteção e a outra a FASE, né? Mas, assim, fiscalização nacional a gente não tinha, né? E assim, ó, e sempre priorizando as medidas sem privação de liberdade. A liberdade assistida, que deve ser a medida socioeducativa mais importante, que é aquela que um técnico capacitado orienta e acompanha o adolescente autor de ato infracional no retorno para a escola, no trabalho profissionalizante, no atendimento, que deve ser a medida com o maior número, né, ela deve ser mais aplicada do que todas as outras. A prestação de serviço à comunidade também é uma medida super importante, porque não castigo, né? Não castigo, porque muitas vezes, essa expressão eu queria dizer assim, ó, as penas alternativas ou as medidas socioeducativas, elas não podem ser vistas como atitudes vingativas da sociedade, né? Acho que isso é uma questão importante, assim, né? Mas, assim, precisa ter dinheiro público, precisa ter... Assim, eu acompanhei muitos casos, quando aqui na FASE, de trabalho efetivo de nível de profissionalização. Por exemplo, na época, a gráfica do Estado, tinha uma gráfica, então os adolescentes fizeram um curso profissionalizante na gráfica do Estado. Então, tem que ser uma educação de nível, tem que ser uma boa educação, uma boa profissionalização, um bom atendimento, porque a sociedade quer que esses adolescentes fiquem enjaulados, né? Tomem banho frio, tenham péssima comida. Esse é o imaginário, o desejo social, porque é um desejo vingativo, né? Mas, assim, que não leva a absolutamente nada a não ser o agravamento da situação, né, de violência. Sim. Bem, a gente vai para a última curva do programa e a última pergunta. Antes, deixar aqui registrado, a gente parece que teve alguns problemas de conexão. Aparentemente já está resolvido, o pessoal aqui da Sauí correu aqui para resolver essas coisas de internet, enfim, nada que também fuja aí muito do que a gente está acostumado. A gente sempre tenta dar o melhor para vocês, mas a gente precisa das big techs, né, das grandes telecomunicações, e nem sempre funciona da forma que a gente gostaria. Então a gente pede desculpa, se você de repente perdeu alguma coisa, volta aqui na própria link do YouTube. Você que é do feed, vai estar tudo certinho, então se você está aí no YouTube e de repente perdeu algum momento, vai lá no feed de podcasts que vai estar lá, onde a gente não teve esse problema, enfim, a gente pede desculpa, mas acho que já conseguimos resolver. E antes de fazer a última pergunta para a Ana, agradecer quem está aqui com a gente, né? Para a gente é sempre muito importante quem está ao vivo. Repito, deixar o like, deixar o comentário. Você que não está ao vivo, você que está vendo no nosso YouTube, pode deixar um comentário também, diz o que achou. A gente tem muita gente que atua na área, a gente tem muito ouvinte que atua na área com criança e adolescentes das mais diversas áreas também. Deixem suas considerações. Se tiverem alguma pergunta para a Ana, a gente passa para ela também nos comentários no YouTube. Para a gente é importante. Ana, agora eu vou, na verdade, essa última pergunta que a gente tem aqui, ela é um pouco mais ampla, embora resvale não, né? Inclua também a questão dos direitos da criança e do adolescente. A gente tem visto aí, com esse acirramento reacionário do Brasil dos últimos anos, houve uma corrida para alguns conselhos, né? Eles estão... A disputa política, né? A tal da polarização, inclui aí também algumas eleições que não são só as eleições de legislativo, de executivo, mas para conselhos, por exemplo, que é o caso do Conselho de Medicina, né, que a gente tem costumado brincar daqui, o Fagner
alcunhou de Conselho Federal de Mengele, né? Porque o pessoal tá voando, né? Conselho Federal de Medicina do Brasil, ó, parabéns. Para ficar pior, vai ser difícil. E você atuou na diretoria do Conselho de Psicologia, né? Durante alguns anos. Alguns anos atrás. É algo que você certamente, enfim, até por razões óbvias, né, tá acompanhando de perto. Como é que tá atualmente? Vai ter uma eleição aí, parece que ano que vem, né? Como é que tá isso? Como é que tá esse movimento, né? Porque assim como eles tomaram o Conselho de Medicina, e a OAB também tá com risco, aqui no Rio, por exemplo, tá com um problemaço. Enfim, eles estão em todos os lugares, né? E agora eles não estão disfarçando mais. Como é que você vê aí a questão do Conselho de Psicologia? Tem esse risco? Como é que está esse risco? Quem é que está por trás, né? Enfim, a gente fala de fascismo, de bolsonarismo, mas são várias vertentes, né? Tem militares, né? Fundamentalistas religiosos, enfim, tem um monte aí. Como é que você avalia pra gente essa questão aí no Conselho? Como é que está essa disputa política no Conselho Federal de Psicologia? Pois então, a gente está sempre sendo atacado, né? Esse ano, a gente está festejando 25 anos da resolução da cura gay. Eu não sei se todo mundo sabe, mas antes disso, psicólogos e psicólogas podiam oferecer cura gay nesse país. A gente fez essa resolução há 25 anos e essa resolução é extremamente atacada até hoje. Sim. Né? E na penúltima eleição para o Conselho Federal e os conselhos regionais, a gente teve, sim, chapas de evangélicos fundamentalistas, defensores da cura gay, se candidatando. E acho que sim, que esse risco está colocado, assim como grupos de direita, né? Eu acompanhei sim eu tenho acompanhado o que aconteceu na medicina e acho que é um risco eminente, né? É um risco importante, né? Que a gente tem que estar bastante atento, né? Porque essa resolução, a gente respondeu vários processos judiciais, inclusive, tentando sustá-la. Né? A última decisão foi uma decisão do Supremo, né, dizendo o óbvio que o Conselho Federal de Psicologia poderia normatizar o exercício da profissão da psicóloga e do psicólogo. O argumento deles que era uma questão de liberdade de crença, né? E para nós é uma questão da ciência, não pode ter cura para o que não é doença, né? Então, a heteronormatividade, né, que na verdade esses grupos defendem, ele é um risco para a nossa profissão, né? Que é uma profissão basicamente que defende o direito de todas as pessoas, né? O direito das pessoas exercerem a sua sexualidade. E sim, eu acho bastante preocupante. Assim, a gente tem observado esse movimento em outros conselhos, né? Não só a medicina, serviço social, psicologia, enfermagem, sim, porque essas pessoas já se deram conta da importância dos conselhos profissionais, né? Sim. Eu gosto sempre de lembrar, desculpa te lembrar isso, mas um dos maiores desgraçados desse país, pastor fundamentalista, é psicólogo formado e iniciou, não vou dizer que iniciou a carreira, né? Mas enfim, ele se notabilizou muito a partir dos escritos dele, altamente homofóbicos principalmente, e LGBT-fóbicos, a partir desse entendimento de psicólogo que supostamente ele tinha, né? Tô falando do Silas Malafaia. Essa carteirada, né? Tô falando do Silas Malafaia, acho que a esposa dele também inclusive tem uma Temos outras. Temos muito. Infelizmente temos outras. É uma profissão muito comum entre os pastores, né? Advogado e psicólogo. Então, enfim.
Ana, a gente estava falando aqui em off, né? Não é um tema leve, mas aqui, no lado B a gente, infelizmente, está aqui para debater temas densos, temas de ataques, mas ao mesmo tempo a gente é um chorume, né? Muita coisa que é uma avalanche de problemas que a gente tem no Brasil, a gente está aqui para debater, mas ao mesmo tempo a gente reforça o nosso compromisso em debater temas de uma forma que você não costuma ver na grande mídia. Então a gente acha que cumpriu esse papel, acho que o programa conseguiu pelo menos passar por vários pontos importantes desse tema, que é um tema fundamental para a gente. Agradeço a sua presença, acho que a gente conseguiu entregar um bom podcast, uma boa live para quem está nos acompanhando. Obrigado, deixa seu recado final, uma boa noite. Eu agradeço, acho que são fundamentais, né, as questões aí que a gente conversou, que a gente bateu esse papo, né, e que a gente siga muito, vamos dizer, bastante espertos, né, com essa conjuntura. Não está fácil viver nesse país, não está fácil defender direito de crianças e adolescentes, né, então eu agradeço também o espaço e a conversa. Luara Ramos, obrigado, uma boa noite, até semana que vem. Boa noite, Caio, boa noite, Daniel, boa noite, Ana, obrigada por esse papo hoje. Vou deixar boa noite aqui para todo mundo que está nos ouvindo também até agora. Na minha última pergunta, eu trouxe a questão do trabalho infantil, porque a gente que se assume como um podcast anticapitalista, tem que também assumir o brincar como necessário. Eu acho que se tem uma coisa que se contrapõe ao trabalho é o brincar, né, Ana? É tão fundamental para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento de qualquer ser humano, né? Mas aí a gente fala da primeira infância, eu acho que isso precisa ser resgatado. Então, eu queria pontuar mais uma vez a gente como esse podcast anticapitalista, resgatando a importância do brincar. E queria também mandar um abraço para o Patrick Ramos, além da minha mãe, Rosana Ramos, que está... ela falou que não está no chat, mas ela está nos ouvindo. Então, beijo, mamãe. Mas o Patrick não é nosso parente. E aí eu vou mandar um abraço para ele, que é um camarada atleticano. Então, está feliz como eu com a nossa vitória ontem no Morumbi contra o São Paulo. Um abraço aí para o Patrick. E aí, para ele, eu deixo, então, mais um abraço para todo mundo que ficou com a gente até aqui. A gente fala, né? Tem uma expressão que é famosa, né? Que é a criança do interior, né? Normalmente quando a gente brinca, né? Quando a gente tá mais leve, a gente fala sobre essa coisa da criança interior, né? Então, pra você ver, né? Se a gente quer exercer, a gente adulto, né? Quer exercer o brincar, a leveza com a nossa criança interior, por que não defender, né? Que as crianças e adolescentes brinquem, é muito bom mesmo, brincar, sociabilizar, é uma premissa importante, Laura. Que todas as crianças possam ter o direito de serem crianças, né? É isso, é muito importante a fala de vocês, essa fala no final. Daniel, boa noite. Valeu, gente, boa noite, Caio, boa noite pra Ana, boa noite pra Luara, até semana que vem. Antes de você desligar a sua televisão, ou desligar o seu podcast aí, o aplicativo, né, sair do fone, vou pedir para vocês deixarem um like aqui, quem tá no YouTube, pessoal que tá vendo depois, enfim, seu comentário, feedback, legal pra gente, é importante, o que vocês acharam como a gente conduziu o papo também, né, é algo que a gente gosta de saber, que às vezes é um comentário que a gente recebe muito, né, o conteúdo foi legal, mas às vezes a condição do papo poderia ter ido para um lado, para o outro, enfim, a gente está super aberto a ouvir vocês. Lembrar também que nas plataformas tradicionais de áudio, né, de aplicativos de áudio, de podcast, a maioria delas tem como avaliar, né, tem como deixar mensagem, para a gente também é importante esse tipo de engajamento, não só no nosso YouTube. Agradecer muito a quem ficou aqui ao vivo, né, na live, para a gente também é fundamental para manter essa live aqui funcionando, para a gente é um barato poder conversar com vocês. Obrigado aos ouvintes de podcast também. Enfim, semana que vem a gente volta e se tudo der certo, a gente vai subir a serra para bater papo com o candidato das eleições daqui do Rio. Um forte amplexo. Até lá.
Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.